Pois é, pessoal. O STF ataca novamente. Ataca novamente. Agora liberou geral a corrupção. Tá liberada. Tá liberada, galera. Tá? Corrupção está oficialmente liberada no Brasil pelo STF. Já foi, já passou. Foi segunda-feira agora, acabou. Agora não tem mais volta. Né? Agora não tem mais volta. Não basta uma instituição que, né, volta e meia e libera ladrão, estuprador, assassino, traficante. Aliás, vem cá. Já resolveram aquele probleminha do tráfico de drogas pesadas lá dentro do STF? Já foi resolvido aquilo? Ou não? Ou tá lá, tá rolando, tá? Corrupção tá liberada agora, né? Efetivamente, quem sabe o próximo ponto será o tráfico de drogas também. Mas vamos voltar aqui. Então liberou geral a corrupção, tá? Segunda-feira foi votado por 7-4, ou seja, a maioria, né, vencida aí, a maioria dos ministros aprovaram isso aí, tá? A nova lei da improbidade administrativa, que diz que agora, para ser punido, o agente acusado ele tem que ter sido, enfim, a infração precisa ter sido dolosa, tá? E não culposa. Já vou explicar, tá? Mas resumindo, tá liberada a corrupção. Pode mandar bala aí que tá, ó, o STF garante. Já volto aí. Pois é isso aí. Tá liberadão. Corrupção tá liberada. Vamos por partes. O que o STF decidiu? Galera, tô falando meio esquisito porque eu fiz uma coroa aqui no dente, aqui, tá? Tô ainda me recuperando aqui da anestesia e tá doendo. Não reparem não, tá? Vamos lá. O que o STF decidiu? Que a partir de agora, para configurar o crime de improbidade administrativa, eu vou explicar o que é isso, necessariamente esta infração precisa ter sido dolosa, ou seja, com intenção. Né? Vou explicar rapidamente aqui. Doloso versus culposo. Doloso tem intenção de fazer o crime. Né? Por exemplo, matei alguém, assassinato, homicídio. Se é doloso, eu tive a intenção, né? Ou seja, seu vagabundo, eu vou te matar agora. Pau, toma, morreu. Quis matar o cara mesmo, de verdade, foi minha intenção, tá? Doloso. Culposo, eu sei que pode confundir um pouco a terminologia, mas enfim, lembre do seguinte, culposo é o seguinte, eu tive culpa apesar de não ter tido a intenção, tá? Porque a intenção é o dolo. Então, se foi assassinato culposo, né? Por exemplo, estou dirigindo meu carro, esse exemplo aqui, o Marcílio vai dar daqui a pouco, tá? Meio repetitivo, tudo bem. Mas vamos lá. Dirigindo rápido, né? Dei uma freada ali, joguei o carro pro lado e matou o pedestre. Não foi doloso, eu não tive a intenção de matar o pedestre, né? Foi digamos, um acidente. Mas foi culposo. Por quê? Porque eu tenho culpa. Não pode simplesmente, bom, então absolve, cara, tá tudo certo, foi mal aí, né? Matei, mas enfim, não. Não, tem que responder pelo crime de assassinato, né? Culposo. Não houve a intenção, mas houve o crime. Você matou uma pessoa nesse caso. Beleza? Doloso versus culposo. Muito bem. Improbidade administrativa. O que é improbidade? Se você pegar aqui a definição de probo, né, ou probidade, que eu vou pegar aqui na sequência, tá? Aqui, ó. Então, probo, o que é? É
de caráter íntegro, tá? Honesto, reto, certo? Isso é a pessoa proba, né? O homem probo. Eu não sei se o feminino de probo é proba, tá? Então, improbidade administrativa é você fez algo que não era honesto, que não era correto, que não era reto, que não era honrado. Ou seja, você fraudou alguma coisa, você cometeu, né, o crime de corrupção. Dá para traduzir improbidade administrativa como corrupção, né? Lavagem de dinheiro, desvio, né? etc, etc, etc. O pessoal dos políticos estão tá torto a direito fazendo, então careca de saber o que é isso, né? O Lula sabe muito bem o que é improbidade administrativa, não só ele, a Dilma também e tantos outros, né? Mas agora, então beleza, estamos falando de improbidade administrativa, é isso, corrupção, vamos traduzir para corrupção, legal. Então o que o STF disse agora? Só pode ser punido se houve intenção. Se não for intencional, então relaxa aí, cara, ó. Tá? O STF garante a tua mão. Não tem problema. Certo? Medidas do STF para o combate à corrupção e à criminalidade em geral. Mais um golaço do STF. Tá? Quem foram os bacanas que votaram? Vamos pegar aqui quem que votou. Então, quem foram os bacanas aí que votaram a favor dessa aberração jurídica, né? Aqueles que a gente já conhece. Muitos deles a gente já conhece bem, né? Então vamos lá. O relator, que é o Toffoli, Dias Toffoli. Depois Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Gilmar Mendes e, olha a surpresa, Nunes Marques também. Parabéns. Parabéns pro Nunes Marques. Bolsonaro, cara, não leva mal, tá? Desculpa aí, sabe que eu sou fã, né? Não costumo falar muito mal, não, mas, porra, deixasse um legado aqui, hein, cara? Ele te enganou. Nunes Marques te enganou. Te enganou. Porra, só dá bola fora mesmo. Pois é. Ele é um dos bacaninhas aí que votou a favor desta aberração jurídica, que vai melhorar em muito o nosso país, né? Principalmente na ala política ali, que é onde isso aí acontece, à torta e à direita. Os que votaram contra, Edson Fachin, André Mendonça, a Carmen Lúcia e, acredite se quiser, o Barroso votou contra. De vez em quando tem que fazer o joguinho aí também, né? Já estava vencido mesmo. Tá bom? É isso aí. Porra, eu vou deixar um entendido falar aqui, tá? Eu vou deixar um entendido falar assim. Não me vem com papinho, bullshit, tá? Não só, traz bolsonarista aí, coisas que tá? Esse cara chama-se André Marcília, vocês certamente já devem ter ouvido falar. O cara é um advogado constitucionalista, tá? Especialista em liberdade de expressão, é um cara bom, tá? Competente, que sabe o que tá falando. Eu vou deixar ele falar aí pra ver que não sou só eu. Ele deve estar meio pé da vida, porque ele tá, vamos ver no vídeo dele que ele chega a se atrapalhar um pouco nas palavras, né? Mas tá valendo aí, vamos botar o cara. Olha, Guilherme, essa decisão de que a improbidade administrativa não pode ser dolosa, deixa eu tentar aqui traduzir um pouco para o nosso ouvinte, nosso espectador, o que isso significa na prática. O que quer dizer doloso? Quer dizer você ter intenção. Então, e culposo? Culposo significa você não ter a intenção, mas não só isso. Significa também você assumir o risco e não pagar por ele. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo de outra coisa, uma pessoa é punida por um assassinato culposo. O que isso quer dizer? Se uma pessoa, por exemplo, ela está no trânsito com o seu carro, ela não tem a intenção de matar uma pessoa, mas se ela está no trânsito com o seu carro a 350 km por hora e mata uma pessoa, ela não tem a intenção de matar, mas ela assumiu o risco. E isso é chamado de culposo também. Ou seja, o culposo não é só aquele que não tem a intenção, é aquele que assumiu o risco e
de que houvesse um desastre. Esse também entra no culposo. Então, quando a Suprema Corte, ou quando o nosso judiciário entende que a improbidade administrativa, ou seja, que casos de corrupção, para traduzir, improbidade administrativa é basicamente isso, casos de corrupção. Casos de corrupção não valem se não forem dolosos. O que está dizendo o judiciário é que a corrupção não vai ser punida se o agente da conduta assumir risco, ainda que ele assuma o risco, ele não vai ser culpado. Vou dar um exemplo prático aqui para que todo mundo entenda. Eu sou um administrador público, eu estou aqui no dia a dia da minha gestão. O que é se eu cometer um ato doloso? É eu pegar, por exemplo, e falar assim, aqui está um cheque, deixa eu assinar esse cheque e fazer com que esse dinheiro entre na minha própria conta. Isso é agir de forma dolosa, é ser corrupto de forma dolosa. Mas sabe o que é culposo nisso? E isso o nosso judiciário está afastando de ser punido. Por exemplo, uma pessoa recebe um cheque, não lê o cheque, assina sem que dá importância, assina um contrato sem ler, assina um cheque sem saber qual é o destinatário, contrata uma pessoa que seja um corrupto, sem olhar direito o currículo dela, contrata uma pessoa, por exemplo, que é notadamente corrupto, sem verificar se aquela pessoa está trabalhando adequadamente. Então a gente torna aqui o administrador público uma espécie de café com leite. Porque se as pessoas que estão contratadas por ele, se as empresas que forem contratadas por ele, se os cheques que forem assinados por ele, se os contratos que forem feitos por ele forem resultarem em corrupção, esse agente não vai ser punido. Esse agente não vai poder ser chamado de corrupto. Eles se esquecem, tá? Os magnânimos deuses do Olimpo do STF, eles se esquecem de uma máxima do Código Penal brasileiro, né? Lá vou eu ensinar o padre a rezar a missa, né? O que diz aqui, ó? É até um nome bonito, né? É o desconhecimento da lei, chamado em latim ignorantia legis, tá? Ou seja, a máxima do Código Penal brasileiro, que diz o seguinte, que a ignorância da lei, ou seja, o desconhecimento da lei, não isenta de responsabilidade, tá? Óbvio, né? Inclusive é adotado aqui a presunção legal absoluta em relação às leis, tá? Se tu convives, se tu vive em sociedade, se tu não é um alienígena que chegou de outro planeta, não é o ET de Varginha, tá? Tu convive aqui no planeta Terra, principalmente aqui no Brasilzão, em comunidade, existe essa presunção legal absoluta, ou seja, tu conheces as leis, todo mundo sabe que não pode matar, todo mundo sabe que não pode roubar, né? Todo mundo sabe que não pode ter corrupção, não pode, né, ter improbidade administrativa, certo? Isso não isenta da tua culpa. Por exemplo, eu fui lá e roubei o celular do cara do lado ali para comprar aquela cervejinha, né? Que o Lula disse que não tem problema nenhum. Aí, mas eu não sabia que não podia roubar. O presidente falou que podia roubar, né? Para comprar minha cervejinha. Não sabia da lei, não sabia que não podia roubar. Não, meu amigo, não, tá? Porque existe a presunção legal absoluta, ou seja, todo mundo sabe que não pode roubar, nem celular, nem para comprar cervejinha, nem para nada, não pode roubar, ponto final, tá? Então sim, tu ainda assim vai ser enquadrado na lei e vai para o xilindró, tá? Então de novo, né? Ignorantia legis, a ignorância da lei não isenta de responsabilidade. Mas no caso de corrupção, não. No caso de improbidade administrativa, não. É como o Marcília falou ali, né? Assinei o cheque. Cara, desculpa aí, eu tava distraído, não vi. O meu assessor me deu aqui um contrato aqui, para eu assinar. Eu fui na dele, cara. A culpa é dele. Eu não vi. Eu não sei de nada, entendeu? Não houve intenção de lesar ninguém aí. Né? Segundo o STF, ok. Não, tudo bem. Não houve dolo, né? Foi improbidade administrativa culposa. E isso não existe mais aqui no Brasil.
Não pode mais te punir por isso, tá? Não sabia, não teve a intenção. Tá tudo bem, tá? O Toffoli garante a tua mão. E os outros bacaninhas aí, os outros 6 bacanas aí que votaram, incluindo o Nunes Marques, né? Legado aí do nosso ex-presidente, infelizmente, foi enganado. Vamos em frente. Então a corrupção pode correr solta em torno do agente público e ele não será mais punido. Ele apenas será punido se ele deliberadamente demonstrar uma intenção de ser corrupto. Ou seja, o dinheiro entrou na minha conta porque eu fui lá e fiz um acordo ilícito. O dinheiro entrou na conta do meu sobrinho porque eu estava por trás disso. Mas se isso foi feito na minha cara, debaixo das minhas barbas, debaixo da minha gestão, dentro da minha sala, feito pelo meu assistente, se atos de corrupção foram feitos por essas pessoas, o agente estará livre. É isso que na prática está sendo permitido hoje pelo nosso judiciário, que casos de corrupção sejam feitos na frente da cara dos agentes públicos e eles não serão mais punidos por isso. Eles apenas serão punidos se eles demonstrarem que tinham intenção de corromper. Se a corrupção correr solto em torno deles, por mais que fique óbvio que aquilo está acontecendo, eles não tendo demonstrado uma intenção de corromper, então eles não poderão ser punidos. É uma festa do oba-oba. No fim, essa decisão permite que os agentes públicos não façam uma das tarefas que pertencem ao agente público, que é vigiar. Você, como agente público, não é um bom agente público apenas por o que você faz. Você é também pelo que você manda os outros fazerem. Você é um bom agente público por não permitir que outras pessoas façam coisas erradas. Você não é só um agente público pelos seus próprios atos. Você tem uma responsabilidade que não é a sua, é também das pessoas que estão sendo gerenciadas por você. Se eu sou dono de uma empresa, os meus atos, eles não são respondidos apenas pelo que eu faço. Eles são também respondidos, eu também respondo pelos atos das pessoas que estão debaixo de mim. Eu também respondo pelos atos que a minha empresa faz. E hoje a gente está tornando esse agente público uma espécie de café com leite. Tudo, ele só não pode fazer, mas em torno dele, todo mundo que faz o deixará livre. É uma festa do oba-oba. E sabe o que é pior, o que é mais melancólico nessa história toda? É que, olha como o nosso judiciário entorta o texto da lei. O texto, a ideia do homem probo, e por isso a improbidade, a ideia de ser probo, repito, não é apenas você agir em nome de si, mas é você agir em nome dos seus. A probidade é um princípio constitucional que está no artigo 37 e que regula a gestão pública para o momento em que um gestor assume esse cargo, o cargo de gestão, ele responde por si, pelos seus e pelo Estado. Né? E a gente está aqui dizendo, agora você só vai responder por você. Se o seu Estado for corrupto, se as pessoas que estão no seu entorno forem corruptas, se as pessoas contratadas por você forem corruptas, se as empresas terceiras que forem contratadas por você, todas elas forem corruptas, o único que dentro de todo esse espectro de corrupção não demonstrou uma deliberada intenção de ser corrupto, essa pessoa então estará livre, porque todo mundo era corrupto menos você. É um pouco uma forma de inocentar para sempre o gestor público, porque se ele não for pego com a boca na botija, se ele não for pego em flagrante, a gente sabe muito bem que corrupção, ninguém passa recibo de atos de corrupção, se ele não for pego em flagrante com a boca na botija, não vai mais poder ser punido. Como o Serrão bem disse anteriormente, estava terminando o raciocínio nesse sentido, nós não apenas livraremos pessoas que hoje estão punidas e condenadas, a lei penal, quando beneficia o réu, ela retroage. Então, hoje, pessoas que estão presas, hoje, pessoas que estão condenadas em primeira, segunda, em todas as instâncias, agentes políticos, enfim, todas as pessoas que, de alguma forma, foram corruptas, mas não foram pegas em flagrante, não foram pegas com a boca na botija, essas pessoas estarão livres daqui para frente, da prisão para a rua.
É isso que vai acontecer. Mas é pior ainda que isso. As pessoas que daqui para frente entrarem nos serviços públicos, as pessoas que daqui para frente se candidatarem a cargos públicos, saberão que se não forem pegas com a boca na botija, estão livres. Então é só fazer bem feito, é só fazer de uma forma velada, é só fazer sem passar recibo os atos de corrupção daqui para frente. É um atestado de impunidade, infelizmente, no Brasil. Ah, é? Ainda tem isso, né? Eu tinha me esquecido dessa parte. Porque isso retroage. Isso não é simplesmente uma mudança na lei. Isso é uma declaração do STF, como sempre, de que a lei é inconstitucional. Essa parte da lei, essa que previa a improbidade administrativa culposa, não, isso é inconstitucional agora, segundo esses fantásticos, maravilhosos, magnânimos ministros do STF que temos hoje aí, tá? Ou seja, sendo assim, como foi declarado que isso é inconstitucional, então agora isso retroage. É o que o Marcelo estava falando aí, sabe? Pô, já livraram todo mundo da Lava Jato, né? Já liberaram geral, né? Todo mundo, todos os criminosos lá que foram posse cana, já foram liberados, foram inocentados, agora, maravilha, pode seguir fazendo. Então agora mais toda essa leva que foi punida, foi, né, condenada e punida com multa, com seja lá o que for, perda de mandatos, etc. Blá, blá, toda essa penca de galera aí que cometeu esse crime de improbidade administrativa, e era culposo, não era doloso, toda essa raça agora vai recorrer na justiça e vai levar, meu amigo, e vai levar. E vai ser todo mundo aqui, ó, inocentado, que nem o Lula, né? Descondenado, na verdade. Esse é o Brasil, cara. Esse aí é o Brasil. Essa galera, que eu já falei num outro vídeo aí, essa galera de toga preta, ridícula, tá? Que se acham acima do planeta Terra, né? Em importância. Essa galerinha aí é aquela que condenou aquela mãe de família, né? Aquela que escreveu com batonzinho lá na estátua, aquele vendedor de algodão doce, aquele morador de rua, aquele autista, né? Condenaram esses caras tudo aí há 17 anos. Lá não teve. Ninguém perguntou. Ah, mas foi doloso? Ou foi culposo? Ele teve a intenção? Ou ele estava vendendo seu algodãozinho doce lá, né? Quem não sabia o que estava acontecendo. Lá não teve. Lá não teve problema para meter esses caras na papuda continua lá, né? Tem gente que continua lá. Né? Apenas de 17 anos. Teve um que morreu já. Sangue na mão do STF aí. Tá lá, morto, sangue na mão do STF. Do Alexandre de Moraes, especificamente nesse caso. Mas essa galerinha da toga, né? Que acha legal meter em cana lá a que escreveu com batom lá, o morador de rua, né? Corrupto não. Lavador de dinheiro, ladrão. Esses caras todos aí, que cometeram improbidade administrativa, esses não. Não pode prender mais. Não pode prender mais. Porque não houve intenção. É isso aí. É isso aí. Mais um dia nesse Brasil aqui sendo regido, sendo né, administrado por tiranos da toga nesta plena ditadura em que vivemos aqui na Republiqueta das Bananas. Mais um dia. Não se preocupa não, amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais. Valeu. Um abraço. Tchau.